Mais uma bomba. Veja o que ele falou nesse vídeo. É muito sério. Acompanhe agora. Você estava falando sobre o processo contra o Lula que o mandou pra cadeia e tudo mais. A impressão que eu tenho, talvez seja a mesma que a tua. Boa noite, Gisele. Chegou a Gisele. Desculpa. Houve ali um movimento. Você considera que houve ali um movimento para tirar o Lula das eleições? Porque à época, se eu não me engano, ele tinha 37% de intenções de voto, alguma coisa assim. Isso é mentira do Lula. É? De novo, se a gente fizer uma pesquisa para trás, por causa daquela destruição da economia brasileira, você lembra do Celso Pitta em São Paulo? Lembro. Então o Maluf saiu popularíssimo e resolveu botar um cara desconhecido de fora de São Paulo para ser o prefeito, para ele ser o chefão do prefeito. Sim. E tal. Se elegeu e arrebentou São Paulo. O que aconteceu? O Maluf nunca mais ganhou uma eleição em São Paulo porque a turma responsabilizou corretamente a ele, Maluf, pela eleição do trágico governo Celso Pitta, que eu não quero falar mais porque já morreu, estou só fazendo história. Mal comparando, estava acontecendo a mesma coisa com o Lula. Quando o Sérgio Moro começou a fazer política com os autos contra o Lula estava na faixa de 15%, 16% em pesquisa. Tinha tido 84% de popularidade, elegeu a Dilma desconhecida, fez o conchavo com Michel Temer. Então, mais ou menos em 2018 ele tinha 15%. Não, antes do Sérgio Moro começar a lambança. Tá. E o que aconteceu? O Sérgio Moro foi transformando o Lula em vítima. Por quê? Porque o Lula administrou um governo generalizadamente corrupto. Eu estou dizendo aqui, o Lula hoje disse que eu minto. Pois eu renuncio à minha candidatura agora, se um petista mandar para você uma mentira que eu falei. E não só renunciar à minha candidatura, como quero que Deus me puna com a pior morte que existir se eu tiver alguma mentira nas denúncias que eu faço. Porra. É isso, sabe por quê? Porque eu não minto. Eu aguento assim, serra meu braço em nome do Brasil e eu aguento sem nem tirar o sorriso da boca. Agora, mentir eu não minto. Então vamos lá. O governo do Lula foi um governo que transformou, igual de trás, igual do atual, a corrupção no elemento central do modelo de poder. Isso é que eu estou falando. Não quero falar mal do Lula. Eu quero tentar que a gente ache a solução para a doença que está matando a nossa sociedade. O jovem brasileiro não acredita mais na política. Sabe, a linguagem da democracia é a política. Todo mundo acha que a política é um pardieiro de pilantra, que todo mundo é ladrão. Aí tem o ladrão do bem, o corrupto do bem e o corrupto do mal. Então onde é que nós vamos parar? Percebe? Mas existe também, hoje em dia... Mas deixa eu te dar os exemplos, só do que eu falei em público. Tá. Então veja, procure no Google, meu irmão, para você ver se é verdade ou não é verdade o que eu estou falando. O Lula, PT, entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Eu fui a ele e disse, não faça isso, o Eduardo Cunha é um grande corrupto e com Furnas na mão vai roubar e vai comprar a maioria da Câmara e virar presidente da Câmara. Ele disse, esse filho dá, que o Lula gosta de um palavrão e tal... Não vou dar. No dia seguinte eu soube pelos jornais que deu. Aí eu, pumba, denuncio. O Eduardo Cunha, pumba, me processa. Não me processa por calúnia, não. Me processa por dano moral, porque eu chamei de corrupto. Percebe? Lula deu Furnas contra a palavra que tinha dado a mim de que não daria. O Lula entregou a Transpetro, um camarada chamado Sérgio Machado, para roubar para o Renan Calheiros e para o Romero Jucá. Sérgio Machado, Transpetro. O Lula entregou ao Gedel Vieira Lima, lembra daquelas malas de 51 milhões de reais? 51 milhões de reais nas malas. Dinheiro? Cadê esse dinheiro? A Polícia Federal apropriou-se de volta, não sei se já devolveu para o governo, mas foi expropriado. O que eu estou querendo dizer, de novo, o Lula deu o Ministério da Integração Nacional, o Projeto São Francisco, o ministério que eu ocupei para o Gedel roubar. Depois a Dilma deu a vice-presidência da Caixa Econômica para o Gedel. Sim, mas está falando mal do Lula? Não, meu irmão, sabe com quem que o Lula está hoje na Bahia? Com o mesmo Gedel Vieira Lima. Sabe com quem ele está hoje em Alagoas? Com o mesmo Renan Calheiros. O Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para o cidadão chamado Eunício Oliveira, que foi presidente do Senado, líder do MDB, que liderou o golpe contra a Dilma. O Lula deu esse R$1 bilhão, o nome da empresa é Manchester. E sabe com quem que o Lula está hoje no Ceará? Numa aliança com o PT do Ceará? Com este mesmo ladrão. E assim, é o ladrão do bem. Porque se a gente denuncia isso, parece assim que eu estou fazendo o serviço do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro é uma tragédia, mas ele não desceu de Marte. Bolsonaro é um corrupto. Quem disse isso a vida inteira fui eu, mas ele não desceu de Marte, ele não caiu de paraquedas na presidência da República. Por quê? Que o nosso povo, 70% do povo amado do Brasil, o povo amado, o meu povo,
votou no Bolsonaro aqui em São Paulo. Sabe, quase 70 no Rio. Quase 70 no Rio Grande do Sul, no Sul todo, no Norte, no Centro-Oeste. Então o nosso povo todo virou gado. Nosso povo todo virou fascista. Não, nosso povo votou revoltado. Te lembra disso, meu irmão? Votou revoltado com a devastadora crise econômica e com a generalizada corrupção que o Lula patrocinou lá e com quem está agarrado hoje. E não aprendeu absolutamente nada, Igor. E aí ficam zangados comigo. Ficam muito zangados comigo, como se eu não tivesse direito de me apresentar no debate, porque eu não sou ladrão. Agora, só o que faltava, eu sou obrigado a escolher qual é o meu ladrão do bem. Não conte comigo para isso. Se você quiser ensinar para o seu filho que roubar compensa, não vote em mim. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.